TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. Hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Suziane de Alcântara, que veio de bem longe, né? Arapiraca de Alagoas, né? Isso, que vai compartilhar então conosco um pouco da sua história, que é bem diferente, né? Veio de tão longe para conhecer o Senhor aqui no Rio Grande do Sul, mas eu vou deixar para ela compartilhar conosco. Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã. Glórias a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Foi bem interessante a minha vinda aqui para o Sul, porque na verdade a gente vê que os caminhos do Senhor, eles são muito estranhos, né, aos nossos olhos. Porque eu vim para cá, para o Sul, para fazer uma pós-graduação, né? Quando eu saí de lá, assim, todo mundo achou meio louco, assim, né? Como é que tu vai pro Sul, tu não conhece ninguém, tu não tem vínculo nenhum, né? Não conhece, nunca fui lá. Mas algo me chamava, assim, eu ainda não conhecia o Senhor, né? Toda a minha família já era cristã, minha mãe, minhas irmãs. E eu fui a última a aceitar Jesus, né? Todos eles são de denominação, né? E eu disse, eu vou fazer a pós-graduação no Sul, mãe. Minha mãe, ué, tu tá louca? Eu disse, algo me chama pra lá, eu vou. Tá, a princípio, no primeiro momento, foi uma coisa bem, assim, natural, né? Daí, em seguida, antes de eu vir, assim, acho que umas 2, 3 semanas, antes de eu vir pra cá, Deus entrou na minha vida, né? Eu aceitei Jesus dentro da minha casa, né? O Senhor moveu, assim, uma situação que as minhas irmãs toda semana iam lá em casa, assim, eu achava bem estranho, né? Tu vê que, como é que são as coisas. A palavra diz que é difícil, assim, a gente ser ganho por um parente, mas Deus usou as minhas irmãs para me ganhar, né? Não pelo que elas falavam, mas pelo testemunho mesmo, né? Elas pregavam, assim, tudo que ela pregava tinha vida, assim. Eu disse, tem alguma coisa diferente em vocês. Não é mais aquela coisa assim, tu fala, mas tu não faz. Era uma coisa que fluía vida, assim. E eu achei, aquilo me tocou muito forte, assim. Eu disse, mas não pode ser tu falando isso, né? E aí eu comecei a me interessar, assim, me abrir, até que eu aceitei Jesus, né? E um dia, assim, o Senhor moveu uma situação lá em casa, que estava todo mundo reunido na sala, né? E a gente começou a orar. Naquela noite, assim, eu senti muito forte a presença do Espírito Santo. Naquele dia, assim, o Espírito me tocou de um jeito que eu nem consegui ficar em pé. Eu caí, assim, no chão, né? Me prostrei diante do Senhor, como eu nunca tinha me prostrado antes, pra ninguém, assim. E realmente eu senti que Deus não era só aquele de falar, que as pessoas diziam, crê em Deus, né? Jesus está na Bíblia e tal. Não era isso, era algo que vinha de dentro, que me tocou lá dentro do meu coração, que eu não tinha explicação nem como rebater aquilo ali, né? Eu não tinha como chegar e dizer, questionar nada. Era uma presença muito forte, assim. E ali eu entreguei meu coração para Jesus, né? Aceitei Jesus, né? Houve um grande concerto, assim, na minha casa, com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Houve perdão, todo mundo liberou perdão, pediu perdão, né? Em seguida foi uma coisa muito tremenda, assim. E aí eu comecei a me interessar, só que não deu tempo de eu ficar lá, né? Eu já estava vindo de volta. O Senhor moveu, assim, um concerto com eles para eu poder vir para cá. E aí eu vim pra cá, ainda com aquela mente natural, né, de fazer as coisas naturais, de vir estudar, eu vou lá estudar, depois eu volto. E aí o primeiro ano, 2009, eu cheguei aqui, né, e aí comecei a estudar e tal, mas chegou um determinado momento, assim, que eu tava muito cansada mesmo das coisas, eu não quero mais. Tem alguma coisa assim que não flui mais, antes fluía, agora não flui mais. E a minha busca, assim, por Jesus estava aumentando, o meu interesse para conhecer Cristo, porque eu não conhecia nada da Bíblia, né? Embora tendo lido muitas coisas, muitos livros do mundo, a Bíblia eu nunca tinha lido, né? Para te ver como que é a mente cega, né? A gente busca muitas coisas assim, mas aquilo, a sabedoria, a gente não busca.
né? E quanto mais a gente estuda as coisas naturais, só a soberba aumenta, né? E eu era muito soberba, assim. Tanto é que eu vi que eu fui a última a aceitar Jesus por causa da minha soberba, né? Dizer, crente com Bíblia debaixo do braço e tal. Isso não é pra mim. Até tanto é que eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, eu sempre botava dentro assim, de uma sacola ou na bolsa, para ninguém ver que eu era crente, né? Até na própria faculdade mesmo, eu não queria dizer que eu era crente, né? Só para algumas pessoas assim mais chegadas, que quando abria oportunidade eu falava, né? Mas assim, para declarar eu sou cristã, eu não falava. Tinha muita vergonha de dizer, porque todo mundo dizia, ia me xingar, dizia, tu agora virou esse pessoal lerdo, não sei o quê. Eu tinha muita vergonha por causa da soberba. Mas aí o Senhor me tirou de lá, né? Eu comecei a cansar daquilo ali, aquilo dali não tinha mais vida, não tinha mais... Era tudo muito seco, assim, né? E eu comecei a me abrir para o Senhor Jesus, né? A ter experiências com Ele, subjetivas, assim. E foi tudo assim na solidão, né? Porque eu estava longe de casa, eu estava longe da família, né? De todo o meu aparato, né? Social, econômico, tudo. Eu estava numa terra onde eu não conhecia nada, né? Não conhecia ninguém, fui conhecendo aos poucos. Eu estava dentro do apartamento sozinha. E ali foi que Deus me deu grandes experiências, né? Eu lembro que eu visitei várias denominações para conhecer pela internet, né? Esses folhetinhos que as pessoas entregam assim, né? Muitas vezes a gente acha que uma oração do novo nascimento não faz efeito tu ir lá entregar, mas faz. Porque muitos me davam aquele folhetinho de outras igrejas e eu acessava a internet. Porque não tinha tempo, eu nem queria ir para uma igreja. Porque quando a gente chega na vida da igreja, a gente não tem aquela noção de corpo, né? Eu vou ter que me congregar. Tu quer buscar Jesus para sentir a paz, né? Tu e tu mesmo, tu não tem aquela abertura assim para viver coletivo. Então, se tu tem um papelzinho ali e tem uma pregação, tu vai abrir. Porque eu fazia isso, eu buscava na internet, em tudo quanto era lugar, né? E, claro, como eu busquei muitas coisas que não edificavam, também entrou muitos enganos, né? Que depois eu fui limpando. Mas quando eu cheguei na igreja do Senhor Jesus, foi muito engraçado. Eu estava procurando um apartamento, né? Porque eu ia ter que sair do antigo. E eu procurei apartamento, e não achei. E o Senhor abriu um apartamento do lado da igreja, né? E aí Aí eu passei algumas vezes por lá, pela frente da igreja, lá em Porto Alegre, isso, né? E eu não via a igreja. Só um dia que eu disse, hoje eu vou na igreja. Mas só que eu estava pensando em uma denominação, né? Que era bem distante, tinha que pegar ônibus e tal. Daí eu desci, era de noite, assim, eu fui caminhando. Até quando eu olhei para o lado, assim, isso aqui é uma igreja, eu vou entrar. Aí eu entrei, eu sentei lá na cadeira, o louvor estava sendo feito, assim. Eu não entendia nada dos louvores, né? Eu tenho que confessar que eu não gostava dos louvores, né? Porque estava acostumado com outro tipo de louvor, né? E aí que estranho, nunca ouvi esses louvores estranhos. Aqui não tem banda, não tem grupo de jovem. Não tem os grupos, né, que a gente está acostumado, grupo de senhoras, grupo de mulheres. Isso que estranho, tudo muito estranho. E eu vi aqueles banners assim, o que é isso, né? Eu achei tudo diferente assim. Será que essa igreja é uma heresia? Será que é alguma coisa que não é de Deus? Eu não tenho muito conhecimento na Bíblia para discernir, né? Como é que eu vou saber, né? E aí, o irmão, né, tinha um vaso lá pregando a palavra e começou a orar em línguas, a profetizar, assim. Como me tocou forte, né? Eu não conhecia ninguém, assim, mas eu sabia que ali era Deus que estava falando, sabe? Eu dizia, olha, eu não conheço esses vasos aí, mas uma coisa eu sei, que Deus tá aqui neste lugar, porque o mesmo Espírito que está falando por meio da boca dessas pessoas é o mesmo Espírito que falou comigo lá naquela experiência que eu tive com o Senhor. Na minha casa, na minha sala, né? Na sala da minha casa. E aí, mas ainda assim, né? Eu demorei assim, fui, visitei outras, né? Eu já estava frequentando uma denominação, não uma outra denominação, uma denominação onde eu fui batizada. Mas aí, era interessante que lá onde eu frequentava, na denominação, eles tinham uma espécie de devocional, só que era eletrônico. Então, tu colocava ali, todos os dias tu abria teu computador, tinha uma mensagens do dia. E
quando eu cheguei na Igreja do Senhor Jesus, que eu olhei para a livraria, que vi aquele monte de livro diferente, estranho, eu falei, nunca vi esses livros. Eu procurava nas livrarias, né, tradicionais, livros cristãos, muito pouco, assim, o que a gente via, né? Lá eles não colocam, assim, muitos livros. Os que tem, a gente vê que o único que eu li era alguma coisa sobre oração, assim, umas experiências, os testemunhos que tinha sobre oração, que até me edificou, assim, naquele momento, né? Naquele estágio. Mas, assim, muito pouco. Procurei nessas livrarias as maiores, assim, não tinha. Né? Até a Bíblia que eu comprei era toda contaminada e tal, sabe? É muito estranho. E aí eu cheguei na Igreja do Senhor Jesus, eu vi aqueles livros, né, ali, e eu nunca vi esse livro, não tem na livraria tal, nem tal, nem tal. Ué? Aí eu abri assim, o que me chamou muita atenção é que não tinha autoria, né? Tu abria e cadê o autor desse livro? Até eu perguntei pro irmão, né, que tava lá, tu pode me dizer quem escreveu esse livro? Ele disse, não, irmã, é Jesus, sei o que. Ele não quis me dizer, né, quem era. Eu disse, tá, mas tu não pode falar, eu sei que é Jesus, tá, mas tu não pode me dizer, porque aqui não tem autoria, né? Aquilo eu achei muito estranho. Porque todo livro, né, tem o autor. E aquele dali não tinha nada assinado. E aquilo me chamou muita atenção. Disse, mas eu vou levar. Aí levei alguns, expôs modelação, levei cura interior, um monte. E interessante que eu lia de madrugada e de manhã aqueles livros, né? Eu gostava, assim, eu não entendia muita coisa, porque, enfim, eu estava entrando, né? Mas aquilo me trazia uma paz, né? Enquanto eu passava o dia inteiro lendo as coisas, livros naturais, né, da faculdade, me trazia uma coisa ruim, assim, né? Uma angústia que eu não sentia antes. Tudo estava mudando dentro de mim, assim, eu não entendia nada, mas era uma coisa que tudo que eu gostava, cinema, ler outras coisas assim, né? Tava eu pegando exatamente. E quando eu li aqueles livros, mesmo sem entender muito no início, me trazia paz, né? E aí eu comecei, foi anunciado que ia ter cura interior aprofundada e tal. Eu disse, eu vou fazer. Era todo sábado. E aí eu comecei a fazer, tá? Era a época das férias, eu tinha que voltar para casa, porque de 6 em 6 meses eu ia visitar minha família. E eu disse, dessa vez eu não vou, porque senão eu vou perder, tá muito bom. Porque naquela cura interior aprofundada, assim, ó, foi, meu Deus do céu, não tenho nem o que dizer, porque todas as perguntas, os questionamentos que eu tinha dentro de mim, né, que eu tinha desde a minha infância, que nunca foi respondido por ninguém, nunca nenhum professor me respondeu, nem livro nenhum me respondeu. Aquele livro, aquela ministração estava me respondendo tudo. Por que eu era daquele jeito? Por que acontecia tantas coisas ruins na minha família? Tantas brigas, tantas contendas, né? Porque embora a gente estuda, mas a nossa casa, os problemas da nossa casa, da nossa família não são resolvidos, né? Isso é. Mas como que pode, né? E aí, tudo assim, parece que Deus tinha feito um check-up, assim, sabe, da minha alma, naquele livro. E eu não vou perder essas ministrações, né? Eu usava os vasos que estavam ali ministrando, pregando, né? Para tirar as dúvidas, assim, que eu tinha. E eu falei, mãe, eu não vou dessa vez, deixa pro próximo semestre, não posso perder. Ela disse, então tá, fica na paz, né? Eu gostaria que você viesse para cá, mas se você tá dizendo que tá te fazendo bem, então fica aí. Então tá. E aí chegou o outro semestre, não fui de novo. Eu já estava me abrindo para o Senhor, né? Eu já tinha lido quase todos os livros, né? Muito livro, assim, participado de todas as ministrações, o Senhor só testificando. E é interessante que, voltando, né, para o devocional diário, eu comprei o devocional da Igreja do Senhor Jesus e aí eu li em conjunto com o outro. Porque eu ainda, apesar de frequentar a Igreja do Senhor Jesus, eu ainda frequentava outra. Né? Porque lá eu gostava, a minha alma ainda tinha apegos, né? Louvores, aquela coisa toda. E aí eu comecei a ler. Para mim, no início, assim, aquele devocional diário da denominação e o devocional da Igreja do Senhor Jesus eram a mesma coisa, né? Só que quando a gente vai, aí o Senhor ministrando assim sobre a pureza da mesa, não sei o quê, que a Igreja do Senhor Jesus é um pão puro, as outras não são. E eu achava aquilo uma arrogância enorme. Isso como é que esse vaso está dizendo aí que essa igreja aqui é melhor que as outras? Todas as igrejas são boas, cada uma diz que é boa. Eu sempre falava isso, né? Tinha aquele engano, assim.
eu não acredito nisso. Que Deus me mostre. Daí, teve um dia que Deus me mostrou mesmo. Quando eu fui ler o pãozinho diário, né? De uma e da outra, eu vi assim que uma dava para um caminho, né? O Senhor ministrou aquela da porta, né? Eu não me lembro agora. Da porta larga, exatamente. Caminho estreito. E a outra era o caminho estreito, porque uma falava sobre motivação, embora estivesse falando sobre as passagens da Bíblia, ela dava para um caminho assim de motivação, autoestima, que alegrava muita gente, né? Mas não trazia paz interior. Lá no interior não tinha tanta paz, né? E a do Senhor Jesus, embora, né, nos exortando e falando coisas que a gente não gostava, dava para um caminho, né, que eu não tinha como dizer que não era de Deus, porque a paz estava ali, né? Então, assim, aí eu vi realmente, essa dá para ir para um lugar e essa para outro. Daí eu comecei, né? Foi aí que eu deixei de mão tudo, né? Tudo contra louvor, de dominação, todo o material que eu tinha já descartei e fiquei só com o material da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa obra do Espírito, né, irmãos? Porque trazer uma pessoa, né, de tão longe e ela acabar morando, né, do lado da igreja, numa cidade, né, tão grande como Porto Alegre, que todos sabem, né, onde fica a igreja lá em Porto Alegre. E aí, se aproximar, né, dessa maneira do Senhor, da palavra, nós vemos, né, como o Senhor, ele faz os seus caminhos, ele tem os seus desígnios, né, com cada um de nós, e ele vai nos encontrando, ele vai nos pensando, né, de onde nós estamos, para nos levar para o caminho que ele deseja, né? E todos nós precisamos ver, ser sensíveis à voz do Espírito, né? De que Deus vai fazendo esse convencimento, Deus vai operando essas coisas na nossa vida, assim como operou na vida da nossa irmã, que ainda vai continuar conversando conosco, né, nesse segundo bloco. Fique conosco, porque com certeza ela tem mais coisas aí que o Senhor fez. Nós já voltamos. Janela do Céu.